irmãos, eu saúdo todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Nós glorificamos a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso libertador. É bom nós estarmos de volta, para junto nós adorarmos esse Deus maravilhoso sobre a nossa vida. E a palavra de Deus que nos inspira a adorar. Por isso nós vamos fazer uma leitura de alguns versos que estão no Salmo 19. Só que nós vamos ler o texto projetado, porque nós vamos ler a Nova Bíblia Viva, que é uma outra versão diferente da nossa revista atualizada. Vamos colocar em pé? Que o texto possa inspirar o seu coração para adorar a Deus com alegria, com entusiasmo, com gratidão. E esse texto é maravilhoso, pois nos fala da grandeza de Deus e nos convida a adorá-lo. E o salmista vai orar, vai louvar dizendo assim: os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. A lei do Senhor é perfeita, ela devolve a nossa alma às forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. As ordens de Deus dá aos homens são sempre justas. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração. A obediência ao Senhor nos conserva puros. É a garantia de vida eterna. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. Desejo que as palavras da minha boca e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis ao Senhor, minha rocha e meu libertador. Olha só, desejo que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, Rei meu, Senhor meu, Redentor meu. Que seja esse o nosso desejo, irmãos, de expressar naquilo que oramos, cantamos, que nós somos realmente gratos a esse Deus que nos ama em Cristo Jesus. Jesus.
como vice-presidente do Conselho. Irmãos, hoje nos reunimos para louvar a Deus na oportunidade em que é investido o nosso pastor dessa igreja, o reverendo Frank Renato Bonfante, comissionado pelo presbitério Bandeirante e que estará à frente dos trabalhos do ano eclesiástico de 2019. Saudamos, pois, o nosso pastor, juntamente com seus familiares, e rogamos a Deus que faça a sua permanência entre nós motivo de alegria na caminhada comum, como obreiro do reino do Senhor Jesus Cristo. Passamos as instruções constitucionais. O lugar do ministro da palavra e sacramento é de grande importância na vida do povo de Deus. Através do exercício desse dom, a igreja conhece o conhecimento espiritual e o discernimento da palavra de Deus. O cuidado pastoral propicia ao rebanho apoio, conforto e consolação, bem como a devida exortação no momento certo. O ministro da palavra e dos sacramentos, através das suas atividades, prepara a igreja para realizações dos propósitos de Deus na sociedade. Declaração de fé. Reverendo Franklin vai responder algumas perguntas. Reverendo Franklin, você crê e confessa serem a Escritura do Antigo e do Novo Testamento, pela ação do Espírito Santo, a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática? Sim. Confirma aceitar e sustentar os símbolos de fé adotados pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, bem como suas instruções, sua estrutura funcional, governo e disciplina? Sim. Declara disposição para atuar responsável e fielmente na vida da Igreja de Cristo, correspondendo à vocação de Deus para a sua vida? Sim. Está pronto a empenhar-se com todas as suas forças em busca da paz, do crescimento e da unidade da Igreja? Sim, com a graça de Deus. Vamos orar, irmãos. Peço, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento tão sublime na vida da igreja, da investidura do pastor para conduzir este rebanho, queremos te suplicar que teu Santo Espírito dê sabedoria ao reverendo Frank, como tem dado já todos esses anos que está conosco, Senhor. Mas que o Senhor possa dar sempre a ele força, confiança, sabedoria, orientação vinda dos altos céus, para que ele possa conduzir esse rebanho na paz, na harmonia, mostrando, Senhor, a fidelidade de conduzir esse rebanho, Senhor. Que o teu Santo Espírito seja a força permanente, que o teu Santo Espírito, Senhor, seja o refúgio necessário, que possa conduzi-lo juntamente com a sua esposa, seu filho, que essa união de relacionamento, de carinho que tem sido crescente no nosso meio, continue sendo uma constante, Senhor. Que a tua paz, que as tuas bênçãos maravilhosas sejam derramadas sobre esse teu servo, que tem demonstrado carinho por aquilo que tem feito, por aquilo que tem trabalhado. Ó Senhor, conduza o teu servo, ó Senhor, na orientação desse rebanho, da liderança da tua igreja, dos ministérios constituídos aqui, Senhor. Que ele seja, Senhor, um bom exemplo, ó Senhor, que ele possa sempre ter a sabedoria vinda dos altos céus, para ter a palavra certa no momento certo. Ó Pai, que ele seja um servo fiel, um servo amigo, um servo companheiro, como tem sido até hoje, Senhor.
na condução desse rebanho. Nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Prezados irmãos e irmãs, recebamos o nosso pastor na esperança de um ministério comum que cresça no serviço aos homens e na graça de Deus. A ele ofereçamos o nosso apoio e respeito. Peço que a igreja se coloque em pé. Agora é a igreja que vai dizer essa parte aí, igreja. Com a ajuda de Deus, o faremos para a solidariedade de uns aos outros e para a criação de uma verdadeira comunidade de amor. Ó Senhor, que no desempenho do meu ministério à frente desta igreja, eu possa ter a tua força e a tua graça. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar sobre mim, desenvolvendo um ministério comum como corpo de Cristo, para anúncio de tua palavra e a extensão da tua salvação aos seres humanos. Amém. Agora declaramos e proclamamos investido como titular, como pastor titular da Terceira Igreja Presbiteriana Independente de Guarulhos, o reverendo Franklin Renato Bonfante. Tudo feito de acordo com a Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Amém. Vou abraçá-lo em nome da igreja, depois, no momento oportuno, no final da igreja, todo mundo vai ter esse privilégio, como eu vou ter agora, de estar abraçando o pastor. Amém? Eu louvo a Deus, primeiro porque o Senhor nos chamou, nos abençoou. Eu sempre ouço as pessoas falando, né? O ministério pastoral não é fácil, não é fácil. E não é fácil mesmo, mas com Cristo também não é difícil, porque Cristo vai à frente, né? Vai nos conduzindo, vai nos abençoando. Então louvo a Deus pelo ministério, louvo a Deus pela vida dessa igreja. Eu espero que nesse 5º ano de parceria nós possamos caminhar mais um pouco, crescer mais um pouco, alcançar novos objetivos, novas metas, alcançarmos novas vidas para Cristo Jesus. Eu estava conversando com a Larissa, parece que foi ontem que a mudança chegou aqui em Guarulhos. Irmão, percebeu, é o início do 5º ano do pastorado dessa igreja, olha só, né? Como que o tempo passou, né, Walter? Aí agora um pouco eu dizia lá no pátio para a Helena, eu vou ficar aqui até você ficar velhinho, Walter. E ele falou, mas eu já estou velhinho. Vai ficar mais, vou ficar mais, né, Maria? Se Deus assim o permitir, enquanto nós tivermos missão da parte do Senhor. Mas eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia. Como é bom voltar, descansar, irmãos, descansar é bom, mas pregar é melhor ainda. E pastor, é tudo meio maluco. Eu tive visitando uma igreja lá na cidade de Marília, Igreja Evangélica das Nações, que é a igreja que o meu sogro frequenta, que a minha sogra, a minha cunhada canta lá no Ministério de Música. Eu sou que é pastor, não pastor oficial da igreja, mas está ajudando lá, também na igreja. E eu falei assim, bom, vamos lá ver o culto, né? Enquanto o pastor está pregando, eu fico pensando assim, puxa, podia estar pregando lá na minha igreja, né? A gente é tudo desse jeito, a gente deixa o culto e está longe, está pensando no culto, porque é bom a gente gostar do que faz, né? Isso é maravilhoso. Então você não sabe a vontade que eu estava de estar aqui nesse culto de novo, para a gente ler junto a palavra de Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 10. A partir do primeiro versículo, a escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Se tem alguém sem Bíblia do seu lado, seja um bom crente e presta a Bíblia para esse irmão, para essa irmã,
para Deus falar aos nossos corações. Vai dizer assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém. Nós temos muitos desafios neste ano e nós precisamos concluir algumas coisas que nós já começamos. Esse ano nós temos que concluir Lidere. Depois, no fim do culto, eu vou dar algumas instruções a respeito disso. Nós precisamos retomar algumas atividades da igreja. Nós precisamos continuar nessa caminhada da revitalização, do discipulado, de entender a igreja como essa comunidade de relacionamento, onde pessoas alcançam pessoas, cuidam de pessoas e ensinam pessoas a ganhar outros em Cristo Jesus. E eu quero então trazer uma palavra nessa noite nesse sentido. Por isso o tema da reflexão de hoje é o desafio de ser um discípulo de Jesus. O desafio de ser um discípulo de Jesus. Irmãos, nós vivemos na época da contestação. Tudo é contestado, para o bem ou para o mal, mas tudo é contestado, tudo é colocado em xeque-mate. Parece que nós vivemos numa época onde as pessoas têm síndrome de Tomé: eu só acredito se eu colocar os dedos. Valores são contestados, tradições são contestadas, a família é contestada e a igreja é contestada diariamente. Observe você vai perceber sem dificuldade que quando o assunto é fé, quando o assunto, aliás, se for fé cristã, se for fé na fé, se for uma fé supersticiosa, se for um outro tipo de fé, tudo bem, mas quando o assunto é fé cristã, há muita objeção, há muita dúvida, há muito disse que não disse, há muita controvérsia. Quando o assunto é a fé cristã, é a palavra de Deus, há muita resistência, e nós somos a todo instante, a todo momento, no trabalho, na família, na vizinhança, contestados no que diz respeito à nossa fé. As pessoas a todo momento estão requerendo algo de nós, estão nos observando, estão olhando para nós. Nós vivemos numa sociedade que se faz diariamente a seguinte pergunta: qual é a relevância da igreja? Qual é a relevância, qual é a importância da igreja? E isso
isso não é nada novo. Indo lá pelos idos de 1887, se não me falha a memória, um camarada muito maluco chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, um filósofo conhecidíssimo, muito importante para o mundo da filosofia, escreveu um livro chamado Genealogia da Moral, e ele ensinou através desse livro o Ocidente a se levantar e se fazer a seguinte pergunta: para que serve a igreja, afinal de contas? O Ocidente de lá para cá vem intensificando essa pergunta: qual é a relevância? Por que eu preciso de igreja? E essa é uma pergunta importante para mim e para você. Se o mundo se faz essa pergunta, nós precisamos responder essa pergunta, e para responder essa pergunta, eu preciso me perguntar: qual é a minha relevância no mundo? A que estou servindo de fato? A que valores de fato a minha vida está servindo? Aonde de fato eu estou fazendo diferença? E nós, como comunidade, precisamos ter a coragem para nos fazer esse tipo de pergunta. Nós estamos apenas existindo ou nós estamos influenciando? Nós estamos influenciar, eu quero dizer, contagiar a vida das pessoas com o Cristo vivo que vive em você, que é amor, que é graça, que é misericórdia, que é transformação, que é libertação, que é justo, que é verdadeiro. No aonde a nossa luz está brilhando, de que forma nós estamos transformando, impactando a vida das pessoas? Será que as pessoas de fato, de verdade, veem Jesus, enxergam Jesus quando olham para nós? Se faça essa pergunta. Nós estamos comemorando 43, né, Walter? Será que nós estamos apenas existindo há 43 anos nesse lugar? Ou de fato nós estamos mudando a vida das pessoas? Nós estamos impregnando Cristo nas pessoas? Nós, como sal da terra, estamos combatendo um pecado que aliena, que escraviza as pessoas? Como igreja, nós de fato, de verdade, temos voz de anúncio do Reino de Deus nessa sociedade perdida. É possível encontrar alguma coisa no Evangelho na minha vida? Há quanto tempo a gente está na igreja? 1 ano, 6 anos, 10 meses, 6 meses, entrou ontem. O que do Evangelho tem na nossa vida? Será que as pessoas estão vendo esse Cristo cuja palavra era feita uma espada de 2 gumes, esse Cristo cuja presença não passava incólume, cuja presença era luz, era libertação, era anúncio do céu presente? Pergunta importante. Nietzsche ajudou a igreja, tentando encurralar a igreja, ele ajudou a igreja, porque essa é uma pergunta muito importante. Será que estamos fazendo diferença? Aonde estamos fazendo diferença? Na vida de quem nós estamos fazendo diferença? Se nós queremos sair do lugar, a gente tem que responder essa pergunta. Se nós queremos avançar, se nós queremos romper com a mordidão espiritual do século XXI, se nós queremos sair, meu irmão, de qualquer tipo de comodismo, de zona de conforto, se nós quisermos romper com qualquer tipo de tradicionalismo morto, se nós queremos realmente dar frutos do Espírito Santo, se nós queremos avivamento de Deus na nossa vida, começa por aí. Aonde estou e como estou? E tudo isso se intensifica, irmãos, quando a gente lê um texto como esse dessa noite. Porque é o que tudo indica, esse texto aqui no Evangelho de Mateus vai ser uma espécie de conteúdo programático da missão dos discípulos. Esse texto vai dizer o que Jesus espera de um discípulo de Jesus. O discípulo é aquele que é enviado para pregar. O discípulo é aquele que é enviado para quem está doente. O discípulo é aquele que vai diante do demônio dizer: demônio, bate retirado em nome de Jesus. O discípulo é aquele que vai até o oprimido, até o sem esperança, e vai dizer: eu tenho esperança, porque um dia eu estava sem e fui encontrado pela esperança viva que é Jesus, e eu posso mostrar para você aonde você pode encontrar esperança. Essa missão, aqui está a missão dos discípulos: aonde ir, o que falar, como falar, por que falar. O discípulo, ao que tudo indica aqui nesse texto, não é aquele que vê na fé a viabilização de uma vida sem problemas. Para muita gente a fé é um degrau para a vida. Eu tenho, oxalá, Deus me abençoe, bato na madeira, espanto o azar e vamos que vamos. Cola o adesivo do carro lá, Deus dirige, e vamos que vamos. Para muita gente a fé é um degrau na vida, para que a vida vá bem, para que a vida esteja sempre nas mil maravilhas. Não, meu irmão, ser discípulo é andar nas pegadas do mestre, é ir ao mundo e ser rejeitado e compreendido, se preciso for.
E aí quando a gente olha para um texto desse aqui, que é para mim e para você, porque, irmão, põe uma coisa na sua cabeça: nós não fomos chamados para sermos cristãos evangélicos. Hoje essa palavra evangélico, eu prefiro nem usar essa palavra. Eu prefiro deixar as pessoas curiosas. O que é? Eu sou cristão protestante. E as pessoas ficam assim, né? O que será que é protestante? Será que está com tipo de protesto no cartório? Porque o evangélico hoje, na mente das pessoas, é aquele que está com um punhado de tipo de protesto no cartório. Mas isso é uma palavra para outra hora. Nós não fomos chamados para ser presbiterianos em primeira mão. A presbiteriana é o meio que Deus usou para nos militar aqui nesse lugar, nesse momento. Mas em primeira mão, nós somos chamados para sermos discípulos do reino, discípulos de Jesus, mini-cristos, tipos de Cristo, pessoas que representam, que são o próprio Cristo no mundo, na vida, na sociedade, na existência, embaixadores de Cristo Jesus. E aí a gente olha para esse texto aqui e a gente vê que Jesus nos desafia 3 coisinhas básicas nesse texto. E vamos ver quais são. Nesse mundo de contestação, nesse mundo onde ser cristão evangélico é sinônimo de desprestígio, de falta de caráter, de inteligência até. Como nós somos desafiados? Como viver esse discipulado de forma dinâmica, radical, de forma fiel? Acho que o primeiro desafio que esse texto nos coloca, a primeira coisa que esse texto nos apresenta é o seguinte: Jesus nos chama para participar de forma relevante daquilo que Ele mesmo já está fazendo. Meu irmão, observe, o reino de Deus já está presente. A igreja não traz o reino de Deus em si e nem ao reino. O reino já está presente. No entanto, Jesus nos chama para participarmos deste reino, que é uma história de relevância no mundo. A primeira grande pergunta que nós temos que responder é: como vai ser a sua história no reino de Deus? Que tipo de história você está construindo no reino de Deus? Como de fato, de verdade, é a sua participação nesse negócio chamado reino de Deus? Daqui a 10 anos, 5 anos, 20, 30, que Deus te dê vida longa na igreja, no reino, quando você olhar lá para trás, como vai ter sido a sua história de caminhada nesse reino? Uma história de relevância, uma história de contribuição, uma história de presença, uma história de compromisso, uma história de frutos, uma história de vida edificadas, uma história, meu irmão, uma vida na qual realmente a glória de Jesus brilhou, uma vida na qual as pessoas puderam olhar e dizer: olha, realmente ele diminuiu e Cristo cresceu na vida dele, realmente ele morreu e ressuscitou porque ele é outra pessoa. Interessante esse texto. Ele nos faz refletir como será exatamente a nossa participação nessa história, nesse reino que Jesus inaugura. É interessante a gente olhar aqui no Evangelho, que o evangelista narra primeiro o chamado de Jesus. Se você está aqui hoje é porque Jesus te chamou para esse reino. E o evangelista vai assim de forma muito pormenorizada dizer o nome dessas pessoas. Verso 2, acompanha na sua Bíblia. Simão, Pedro, André, Tiago, João, Filipe. Diz que eu falo que Filipe, na família do pastor Avelino, está cheio de gente de nome bíblico. Tem Jesus e tem discípulo na família do pastor Avelino, Filipe, Bartolomeu, Tomé. Está aqui um nome bonito, para a gente pôr no próximo filho. Tomé, Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e... quem, irmãos? Judas. Quem? Judas. Judas, qual? Está escrito aí? Iscariotes. Observe você, meu irmão, que Jesus chamou 12. Jesus não chamou 11. E Judas viu os 11 passando e disse assim: vocês vão, nós vamos seguir Jesus. Então eu vou também. Aliás, eu acho que eu já tenho um plano para traí-lo. Não, Judas foi chamado por Jesus, como Pedro, como João, como Tiago, como Filipe, 12 que aceitaram, que ouviram esse chamado, esse desafio de construir uma história de relevância no reino de Deus. Mas meu irmão, debandou. No decorrer do tempo, no decorrer da caminhada, achou que esse negócio não compensava e tomou outro caminho, tomou outro rumo, tomou outra história. Então, irmãos, a
resposta que eu preciso dar para Deus é a seguinte: como eu quero passar pela história, porque passar todos nós vamos passar, mas a vontade de Deus é que eu e você passemos pela história como discípulos de Jesus. Passar pela história, todos nós estamos passando, mas o projeto de Deus é que você passe pela história como um discípulo, como um homem, como uma mulher compromissado com Jesus, como um homem, como uma mulher cheio do Espírito Santo, como um homem, como uma mulher cheio da palavra de Deus para abençoar a vida de outros. Passar pela vida, meu irmão, todo mundo está passando, mas passar pela vida e fazer a diferença na vida dos outros, só os discípulos de Jesus, porque nós temos vida para compartilhar, nós temos esperança para ministrar as pessoas, nós temos palavra de salvação, de cura, de libertação. Que tipo de história nós estamos construindo nessa caminhada como discípulos de Jesus? A nossa história é uma história de relevância. A nossa história é uma história de relevância. Porque uma coisa eu vivi a vida do meu jeito, outra coisa eu vivi a vida do jeito de Deus. E Deus nos chamou para fazermos do seu jeito. Interessante quando a gente lê um texto desse e vê aqui o nome de Judas. Como Judas pôde trair Jesus? Vendo tudo que viu, testemunhando os milagres que testemunhou, ouvindo tudo que ouviu, vendo Jesus andar sobre a água, acalmar o mar, ressuscitar o defunto, multiplicar pães, peixe, curar o leproso, expulsar o demônio, curar o enfermo, o paralítico. Como Judas pôde, no final das contas, dizer: não, acho que não é bem por aí, eu vou atrás de 30 moedas de prata. Eu tenho comigo, irmãos, que o desvio no caminho do discipulado, ele não é do dia para a noite, ele é aos poucos. São pequenas concessões, pequenos desvios, pequenas tangentes, e quando nós vemos, nós já estamos longe de Jesus. E a nossa história, ao invés de ser uma história de relevância, é uma história de alguém que colocou a mão no arado e olhou para trás. E a nossa história, de repente, é a história de um homem muito religioso, de uma mulher muito religiosa, mas que nunca deu um fruto sequer para o reino de Deus. De repente, a nossa história é a história de alguém que está cheio de religião, mas que não tem o amor do Cristo Jesus para compartilhar com as pessoas. Qual o tipo de história que você escreveu até hoje como discípulo? Que tipo de história você vai escrever em 2019? Eu tenho conversado isso muito com a Larissa. Falar isso é tão bonito um projeto, né, que fala de revitalização, que fala de discipulado, mas ao mesmo tempo é preocupante. É preocupante. Porque eu não sei você, mas visto tudo que nós temos ensinado aqui ultimamente, eu tenho sido até repetitivo no ensino, na escola dominical, no sermão, nas conversas com as lideranças, porque a minha palavra é: vamos revitalizar, vamos discipular, vamos evangelizar, porque é o discípulo que faz o discípulo, olha, temos que ir, vamos, e faz 4 anos que eu estou falando isso, né, Maria? Não faz 4 meses, fazem 4 anos, 4 anos, esse vai ser o 5º. Se Deus permitir. E eu penso assim: quem fez o Lidere 2? Deixa eu ver. O Lidere é o 2, né? O Vida com Propósito, né? Vida abundante, cultuar. Sabe como é que eu pensei que a gente ia começar o ano 2019? Vamos começar esse ano logo, porque a gente tem que acabar esse Lidere, a gente tem que se preparar, nós vamos ganhar alma para Jesus, nós vamos ver, nós vamos lá, nós vamos saquear o inferno, nós vamos caminhar, nós vamos, e agora a gente vai, chegou a nossa vez, e vamos ganhar outros, vamos nos aperfeiçoar nos ministérios, na caminhada, vamos. Será que é assim que a gente tem que sonhar na nossa caminhada? Será que nos entusiasma nessa possibilidade de ser esse discípulo ganhador de vidas? Essa discípula transformadora de vidas? A gente já está acabando em janeiro. Vamos ser bem sinceros, muita gente já está na cidade faz tempo. Cadê o povo de Deus? O escola dominical foi feio aqui. Eu pensei que eu tinha entrado na igreja errada. Não é possível. Acho que eu estou no endereço errado. Onde está o povo de Deus? Onde está o entusiasmo? Construa uma história de relevância no reino de Deus. Segunda coisa que esse texto vai mostrar para a gente: a essência do reino de Deus é Deus mesmo transformando a história através dos seus discípulos no poder
do Espírito Santo. E nós vamos resgatar isso na nossa vida, entender que Deus vai expandir o reino usando a sua vida pelo poder do Espírito Santo. É interessante ver que Jesus chama os discípulos e olha na sua Bíblia. Jesus dá uma missão para eles, e só coisa fácil, né? Simples, coisa que a gente faz assim todo dia. Verso 7 e verso 8, olha aí na sua Bíblia. Isso aqui é fichinha, né? Olha só. Olha, ter sido chamado por Jesus até aí, tudo bem. Estar com Jesus, ser chamado pelo nome, maravilhoso, isso é bacana. Verso 5, Jesus diz: agora vocês vão pelas cidades aí, e não tomeis rumo aos gentios. Ele vai dizer para quem que eles vão ir primeiro. Primeiro vai para os perdidos da casa de Israel. Ótimo, né? Verso 6 ele fala da preferência para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí no verso 7 é que o cinto aperta, como diz lá no interior, a botina aperta. E olha o que diz o verso 7: à medida que seguir, pregar que está próximo o reino dos céus. Até aqui ele ainda vai, mas olha só: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eu não sei você, mas quando eu li esse verso 8, só coisa fácil de fazer, né, irmãos? E aqui não tem nada de sentido figurado. Isso aqui não é uma alegoria, isso não é uma parábola. O sentido aqui é literal. Jesus está dizendo: vocês vão pelo caminho. Se tiver um endemoniado, vocês expulsam. Se tiver um defunto lá, você manda levantar. Se tiver um enfermo, você expulsa a enfermidade. Vão lá e falem. Leproso. O leproso era o cara mais imundo daquela época. Está dizendo: encontrou um leproso pelo caminho, não corre não. Abraça ele, purifica ele, vão e façam. E o mais impressionante aqui no texto é que esses camaradas que também eram contestadores não falam: meu Deus, a gente vai, a gente não vai. Ai, Senhor, vamos ou não vamos? Eles vão, porque não vão na força do Espírito, no poder do Espírito, vão na capacitação do Espírito de Deus, e eles vão e vão curar, e vão pregar, e vão libertar, e vão fazer o que Jesus mandou eles fazer. Interessante que Jesus afirma aqui no texto que o reino de Deus chegou. E essas curas e libertações seriam a confirmação de que esse reino estava presente. E mais importante ainda a gente entender que naquele tempo a religião era discursiva, se falava muito de Deus, mas ninguém via mais o poder de Deus. Falava-se muito na religião, na tradição religiosa, mas milagres ninguém via mais. Um relacionamento íntimo, sincero, verdadeiro com Deus não existia mais. Existia um templo lá que era só religião e falcatrua, mas uma vida com Deus, a vida que agrada a Deus já havia secado, murchado, tal como uma flor que deixou de ser regada. Esse povo estava expert na religião, mas tão vazio do poder de Deus. E Jesus manda os discípulos para dizer que o reino estava chegando, a restauração estava presente, o templo estava presente, e o sinal para isso eram os discípulos. Sinal vivo do poder de Deus. Vocês falem, e o que vocês fizerem vai mostrar para as pessoas que vocês estão falando a verdade. Quando a gente traz isso para a nossa vida, complica mais ainda, porque esse é o segundo desafio do discipulado: ser poder na vida de quem precisa do poder de Deus. Ser sinal vivo, irmão, do poder de Deus na vida daquele que precisa do poder de Deus. Ser discípulo é ir ao mundo no poder do Espírito Santo, libertar o oprimido, libertar o cativo, pregar a cura, pregar a libertação, se necessário expulsar os demônios. Ser no mundo, meu irmão, uma voz que ressoa junto com Deus no poder do Espírito Santo. Será que nós temos buscado plenitude do Espírito para isso? Será que nós queremos ir para além do que frequentar uma igreja, ir ao mundo e ser no mundo sinal vivo do poder de Deus na vida das pessoas? Na vida das pessoas. Talvez, irmãos, ser sinal vivo do poder de Deus na vida das pessoas não vai ser necessariamente se atracar com o endemoniado, né? Rolar no chão, né? Essas coisas que a gente vê pela televisão. Mas talvez vai ser você estar tão cheio da paz do Espírito Santo de Deus, você está tão cheio de autocontrole. Eu gosto muito de Gálatas 5, acho que é o verso 22 em diante, quando a Bíblia diz assim: o fruto do Espírito é paz, alegria, mansidão, longanimidade, domínio próprio, né? O que?
Bondade, você falou? Depois eu vou olhar lá, não lembro se tem bondade. Ele fala assim: contra essas coisas não há acusação. De repente você ser sinal vivo do poder de Deus é chegar na vida de uma pessoa que só sabe o que é tristeza e compartilhar essa alegria que vem do Espírito Santo que está em você com essa pessoa. Talvez é chegar na vida de uma pessoa que nunca soube o que é amor, e a vida dela é toda rejeição, e as suas cicatrizes são cicatrizes da vida por falta de amor, de misericórdia, e você abençoá-la, abraçá-la, curá-la com o amor de Cristo Jesus fluindo através da sua vida. Eu não sei, há tantas formas da gente ser sinal vivo do poder de Deus na vida das pessoas. Talvez você vai ser sinal vivo do poder de Deus na vida das pessoas compartilhando comida, compartilhando o teu tempo, emprestando o teu ouvido, talvez expulsando também o demônio se de fato for preciso. Mas a questão é, o discípulo é aquele que vai comum para dizer: o reino está presente, eu faço o que faço porque o Senhor deste reino me revestiu para estar aqui e testemunhar que esse reino é real. 2019 está chegando, já chegou, se estabeleceu. E aí? Nós vamos ser sinais vivos do poder do reino de Deus, do Espírito Santo de Deus. E aí a última coisa, acho que o último desafio desse texto: o discípulo precisa aprender a depender totalmente do seu Senhor. Olha só, nesse mundo onde somos contestados, a gente precisa construir uma história de relevância. Nesse mundo onde somos desacreditados e colocados em xeque todo dia, nós precisamos ser sinais vivos do reino de Deus pelo poder do Espírito Santo. E nós precisamos, para isso tudo, irmãos, aprender a depender totalmente de Deus. Verso 9, olha na sua Bíblia. Jesus, ele sempre complica a vida do discípulo, né? Porque ele dá uma missão que não era fácil: curar, ressuscitar, purificar, tocar os leprosos, expelir os demônios. Oh meu Deus! E aí o verso 9 é o que ele vai falar, porque se a missão era tão difícil assim, e pelos caminhos, então pelo menos a gente vai bem municiado, vamos bem preparados, vamos levar o forte, vamos levar dinheiro se precisar, vamos levar provisão, vamos levar mantimento, vamos levar, sei lá, gente para nos defender se der problema, vamos sair bem preparados, né? Porque a missão não é fácil, mas Jesus desmantela tudo isso, porque o verso 9, olha só: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho. Peraí, nada de dinheiro, vai liso, leso e doido, como a gente diz no ditado popular. Mas a coisa piora. Olha o que Jesus diz: não leve 2 túnicas, nem leve sandália, né? Porque digno é o trabalhador do seu alimento. É como se o teu patrão te chamasse e dissesse assim: ó, você vai na cidade, está lá e vai trabalhar para mim. E aí você fala para ele: não, eu vou, mas tem vale de gasolina? Não tem, não. Tem vale de refeição? Não tem, não. Aí você pensa assim: olha, eu vou e trabalho, quando alguém me pagar, eu como, né? Eu me hospedo. E como se o seu chefe, o patrão, falasse assim: não, se alguém te pagar, você não aceita o pagamento. Não, você continua lá, mas sem pagamento, sem nada, sem dinheiro, senhor, sem capa, sem túnica. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que se a gente se lançar no discipulado para construir uma história de relevância, para ser sinal do poder de Deus, do reino de Deus, é Deus quem vai cuidar de nós. A partir do momento que você se levantar e disser: eu vou ser esse homem com o qual Deus pode contar, eu vou ser essa jovem, eu vou ser esse adolescente, nós vamos ser esse casal, nós vamos ser essa igreja, eu vou ser esse pastor, eu vou ser esse presbítero, eu vou ser esse músico, eu vou ser esse homem que Deus chamou para ir ao reino, ir em nome do reino, ir ao mundo em nome do reino. Deus vai cuidar de você, isso que Jesus está dizendo. Por isso, em outras situações, ele vai dizer assim: olha, que uma vez que nós ingressarmos no discipulado, nós precisamos depender do mestre. É ele quem vai suprir, é ele quem vai libertar, é ele quem vai nos acudir, é ele quem vai nos curar, é ele quem vai socorrer a nossa família, é ele quem na hora da angústia vai atravessar a angústia conosco, é ele quem vai nos cercar, meu irmão, ao redor e adiante com seu amor sem medida. Ai, mas eu confio em Deus, pastor.
Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho, falando sobre o desapego aos bens materiais, onde ele diz assim: nós cristãos dizemos que não somos apegados aos bens materiais, tão somente porque os bens estão presentes em demasia. Mas quando os bens materiais e o conforto de fato minguam ou desaparecem, aí nós sabemos se de fato estamos apegados a eles ou não. Será que nós temos realmente vivido essa vida de dependência de Deus como discípulos? Será que nós estamos preparados para perder todo o aparato? Mas se nós perdêssemos emprego, saúde, lembra de Jó? Deus me livre, né, pastor? É se Deus recolhe o filho, e se Deus permite a enfermidade não ser curada, e se Deus permite os reveses da vida, como todo mundo tem os seus, e se Deus, meu irmão, sei lá, né, permite que você vá dentro da igreja, e se as tempestades vêm e demoram para ir embora, nós realmente aprendemos a depender de Deus? Porque se nós não aprendemos a depender de Deus, em algum momento nesse negócio chamado discipulado, quando você se sentir prejudicado, você vai deixar Jesus na mão. Foi o que Judas fez. Em algum momento ele olhou e falou: é isso que é o rei? Não, eu prefiro grana. Vai ao sacerdote e vende Jesus por 30 moedas de prata. Você gosta de depender de Deus? É fácil na teoria, mas é tão difícil na prática. Deixa eu contar uma história para você. Eu acho que Deus, ele vai preparando a gente, moldando a gente nos momentos certos da vida, né, para as coisas certas, para a gente entender quem é Deus. Eu cresci na igreja, sei lá, né, a partir dos 13 anos de idade, né, não cresci, mas desde a adolescência, e eu sempre cantava isso, né, depender da graça de Deus, eu orava isso. E sabe quando eu aprendi que era realmente depender da graça de Deus? Quando eu fui para o seminário, sou Milton do céu, eu não gosto nem de lembrar. Deus que me perdoe, ô tempo de escassez, de deserto, de angústia, de sofrimento, gente do céu. Eu me lembro uma vez que eu peguei esse negócio que você trabalha no tempo registrado, fica lá, PIS, acho que é PIS, né, Larissa? Peguei um dinheiro de um PIS, né, e eu falei: agora eu troco esse sapato, porque o sapato estava furado. Ah, que isso, né? A Larissa pode confirmar a história depois. Era um sapato furado, eu dobrava o papelão assim, colocava lá, dobrava em dois assim. O problema é o dia de chuva, Londrina chove muito, aquele papelão derretia, grudava na meia, não sabia o que era meia, o que era papelão. Oh meu Deus, né? Aí chegava no seminário, conforme pisava, fazia aquele barulhinho assim de bichinho esvaziando. Todo mundo sabia quando ele entrava na sala de aula. Ai, Senhor amado. Eu peguei um dinheiro desse uma vez, no piso, falei assim: eu vou comprar um sapato e vou comprar uma calça jeans. E fui no shopping que tinha lá perto, porque a gente é um jovem, ele tem essa bobagem, né? Ele nunca tem dinheiro, quando ele tem dinheiro ele esbanja, ele compra o mais caro, né? Eu fui numa loja lá no shopping, sondei as vitrines, ela falou: eu quero essa calça aqui, nem sei quanto eu paguei, gastei lá metade do dinheiro, um terço do dinheiro, não lembro. Aí vem eu, né, com meu novo sapato, style, com a minha calça de marca. Aí eu falei: agora eu vou no shopping. O shopping era cinema, shopping tudo junto. Eu passo também no mercado, compro uma pipoca, compro uma batata, que é mais barato, comprar no mercado e levar para o cinema. Essa mentalidade do seminarista. E quando eu fui no mercado e estava passando no caixa, lá no Carrefour, eu me lembro que na hora que eu fui passar, eu não sei quem que fez aquilo, acho que foi o diabo que fez aquilo para atazanar a vida das pessoas. Tinha uma ponta de ferro assim beirando a esteira do caixa. E eu passei beirando o caixa, a gente vê o que aconteceu com a minha calça. Você ri, seu Deus. Pegou aqui na altura do cavalo, assim, rasgou de fora a fora. Tipo, a ponto de eu ficar passando vergonha, porque ficou feio, Maria. E eu segurei assim com a mão e falei: bom, tá tampado, né? Mas eu fui embora chorando pelo caminho, porque eu tinha que passar 6, 7 meses com aquela calça, não tinha dinheiro para comprar outra. Isso é muito difícil. Eu falei: gente, e agora? Essa calça tinha que durar 6 meses. Rasgou no primeiro dia. Não é possível. Voltei para casa, tirei a calça, fiquei lá conversando no escuro, eu e a calça, né?
Ô, calça linda, você tinha que rasgar, filha. Ô, miséria de Deus, pensava assim, não pode isso. No outro dia eu fui para aula. E quando eu cheguei na aula, tinha uma professora lá que nem crente era ela. Naquela época ainda não era, não sei se até hoje a gente perdeu o contato, que era minha professora de língua portuguesa e de espanhol. Uma espanholona, uma fortona assim, baixinha fortona, muito esparolada, por nome de Perla Rodrigues. E quando eu cheguei, ela falou assim, muchacho, ainda bem que chegasse e tal. Eu falei, por que, professor? Ele falou assim, porque eu fiz uma arrecadação de roupa lá na outra escola federal, onde tem um pessoal mais abastado, e eu ganhei uma calça jeans lá que ainda está no pacote, eu acho que a calça é o seu tamanho. E eu falei assim, não é possível, você está brincando comigo. Rasga a calça no outro dia. Irmãos, naquela tarde eu ganhei calça, eu ganhei blusa de frio que eu não tinha, eu ganhei cobertor, que o meu já estava ruim. Eu ganhei tanta coisa, que eu não precisei comprar mais nada. Eu passei aquele inverno completamente abastado. Depender de Deus é assim. De repente a vaca vai pro brejo e a gente fala, Deus, você não está vendo não? Está vendo sim. De repente vem uma situação tão difícil e a gente se sente tão abandonado, é tão desprovido de sorte. Mas Deus está me cuidando, né? Deus está preparando, Deus está ancorando a nossa vida, Deus está sustentando, Deus está fazendo no silêncio. E a vida do discípulo é assim, é confiar, é o salto da fé, né? Confia em Deus, irmãos, e Deus vai te surpreender com coisas extraordinárias e maravilhosas. Que 2019 seja esse ano para a gente construir essa história de relevância, para a gente ser esse sinal vivo do Reino de Deus pelo poder do Espírito Santo. Seja um ano para a gente confiar que é pelo poder de Deus que a gente vai caminhar e superar todas as adversidades que vão se levantar no caminho. Que Deus os abençoe, Deus abençoe essa caminhada, está só começando. Tem muita coisa para a gente fazer, irmãos. Tem muitas vidas para nós alcançarmos. Nos levantemos. Deus chamou Pedro, Deus chamou João, Deus chamou Tiago, Deus chamou Tomé, mas Deus chamou o Franco, Deus chamou o Milton, Deus chamou a Maria, Deus chamou a Isolina, Deus chamou o João, Deus chamou o Augusto, Deus chamou você em Cristo Jesus. Chamou você para essa história de relevância no reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Amém?